Deus nunca chama alguém para permanecer do mesmo jeito. Todo chamado verdadeiro começa com uma transformação interior. O velho precisa morrer para que o novo nasça. Se você sente que Deus está mexendo com áreas da sua vida que você tenta evitar, então esse vídeo é a confirmação de que o processo já começou. Enquanto você obedece em silêncio, batalhas estão sendo vencidas no mundo espiritual sem você nem perceber. Capítulo 3, parte 1. Muita gente acha que só existe mover quando existe barulho. Só existe resultado quando existe aplauso. Só existe poder quando existe plateia. Mas no reino de Deus, as maiores vitórias acontecem no invisível, quando ninguém está vendo, quando ninguém está reconhecendo, quando tudo parece normal. A sua obediência não é pequena. O seu silêncio não é em vão. A sua fidelidade não passa despercebida no céu. Enquanto você escolhe perdoar, cadeias são quebradas. Enquanto você escolhe permanecer, portas espirituais se abrem. Enquanto você escolhe confiar, territórios estão sendo conquistados. Existe uma guerra acontecendo além do que seus olhos conseguem ver. E toda vez que você decide obedecer a Deus, você se posiciona como instrumento ativo nessa batalha. Mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada, mesmo sem receber confirmação nenhuma. Daniel orava em silêncio, mas o céu estava em movimento. Esther jejuava escondida, mas uma nação estava sendo protegida. Jesus obedecia em secreto, mas a redenção estava sendo construída. O problema é que muita gente desiste porque quer ver resultado antes de obedecer. Mas no reino, primeiro vem a obediência, depois vem a manifestação. Primeiro você se alinha, depois o céu se move. Você precisa entender. Sua vida espiritual não é apenas sobre o que você sente, é sobre o que você sustenta, é sobre o que você permanece fazendo mesmo quando não há emoção. Cada vez que você escolhe orar, mesmo cansado, algo se move. Cada vez que você escolhe resistir ao pecado, algo é quebrado. Cada vez que você escolhe continuar, algo é estabelecido. O diabo não luta tanto contra suas vitórias visíveis, ele luta contra sua constância invisível, porque é ali que está o verdadeiro poder do escolhido. Você pode não estar vendo nada agora, mas o céu está registrando tudo. Você pode não estar sentindo nada, mas o inferno está sendo pressionado. Você pode achar que está parado, mas no espírito você está avançando. Na próxima parte, vamos falar sobre como o inimigo tenta te fazer desistir exatamente quando algo grande já começou a se mover a seu favor no mundo espiritual. Declare agora: minha obediência está movendo. O inimigo sempre tenta te parar quando o céu já começou a se mover a seu favor. Capítulo 3, parte 2. Existe um padrão no mundo espiritual. Quando algo começa a ser liberado por Deus, a resistência aumenta. Não é coincidência que o desânimo, a confusão e a vontade de desistir aparecem justamente quando você decidiu obedecer de verdade. Isso não é retrocesso, é confirmação de que algo já entrou em movimento no invisível. O inimigo não luta contra quem está parado, ele luta contra quem está avançando. Ele não investe energia em quem desistiu, mas em quem está prestes a romper. Por isso surgem pensamentos como: será que vale a pena continuar? Será que Deus realmente está me ouvindo? Será que isso tudo não é exagero? Essas vozes não nascem do nada. Elas são tentativas de interromper um processo que já foi ativado no céu. O inimigo sabe que se você permanecer mais um pouco, algo vai se manifestar. Então ele tenta te cansar antes da vitória aparecer. Foi assim com Daniel. Quando ele começou a orar, a resposta já tinha sido liberada, mas houve resistência no caminho. Foi assim com Jesus. Antes da cruz, veio a pressão no Getsêmani. Foi assim com você. Antes do avanço vem o peso. O ataque não é sinal de derrota. O ataque é evidência de progresso. Se o inferno está incomodado, é porque o céu está trabalhando. Se a pressão aumentou, é porque a unção está se intensificando. Se a batalha ficou mais dura, é porque a vitória está mais perto.
O problema é que muitos desistem no meio do caminho. Eles param na porta do milagre, param a poucos passos da manifestação, não porque não tinham chamado, mas porque não entenderam que a resistência é parte do processo. Você precisa decidir: não vou parar por causa do cansaço, não vou retroceder por causa da pressão, não vou desistir por causa da demora. Toda vez que você continua mesmo cansado, o inimigo perde território. Toda vez que você ora mesmo sem vontade, cadeias são quebradas. Toda vez que você permanece firme, o céu avança. Na próxima parte vamos falar sobre como o inimigo tenta usar pessoas e circunstâncias para te fazer duvidar do que Deus já confirmou no seu espírito. Declare agora: eu não vou parar no meio do processo. Nem todo ataque vem diretamente do inimigo. Alguns vêm através de pessoas e situações. Capítulo 3, parte 3. Quando Deus começa a mover algo no invisível, o inimigo raramente aparece de forma direta. Na maioria das vezes, ele usa vozes, atitudes, palavras e circunstâncias para tentar enfraquecer sua convicção. Ele não precisa te derrubar espiritualmente, só precisa te fazer duvidar do que Deus já falou ao seu coração. Às vezes vem através de críticas, às vezes vem através de rejeição, às vezes vem através de silêncio de pessoas que você esperava apoio. Não é sobre elas, é sobre o que isso tenta gerar dentro de você: dúvida, insegurança, medo, paralisação. O inimigo sabe que se você questionar sua identidade, sua autoridade enfraquece. Se você duvidar do seu chamado, sua obediência perde força. Por isso ele tenta atacar sua mente antes de atacar sua fé. Foi assim com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, o ataque não era contra o poder, era contra a identidade. Foi assim com Gideão. Como posso eu livrar Israel? O ataque era contra a visão que ele tinha de si mesmo. O inimigo não quer que você peque primeiro, ele quer que você duvide primeiro. Quando você começa a questionar quem você é em Deus, você começa a negociar aquilo que Ele já confirmou. Por isso você precisa proteger o que Deus falou no secreto. Nem todo mundo precisa saber do que Deus te prometeu. Algumas palavras são para serem guardadas, não expostas. Você não pode permitir que a reação das pessoas seja maior que a convicção do céu. Você não pode permitir que a opinião humana seja mais forte que a voz de Deus. Se Deus falou, está firmado. Se Deus confirmou, permanece válido. Se Deus te escolheu, ninguém anula. O ataque por meio de pessoas não é sinal de erro, é sinal de que você está no caminho certo. Na próxima parte, vamos falar sobre como Deus usa esses ataques para te fortalecer por dentro e te amadurecer espiritualmente. Declare agora: eu não duvido do que Deus falou sobre mim. Deus não permite o ataque para te destruir, Ele permite para te fortalecer. Capítulo 3, parte 4. Toda a pressão que você enfrenta no processo não é para te quebrar, é para te amadurecer. Deus usa aquilo que o inimigo tentou usar contra você para construir algo mais firme dentro de você. O que era para te parar se transforma em base. O que era para te enfraquecer se transforma em estrutura. No começo, você precisa de confirmação externa. Depois, Deus te ensina a viver por convicção interna. No início, você precisa de incentivo. Depois, você aprende a caminhar mesmo sem aplauso. O ataque tira suas muletas emocionais e te força a desenvolver raízes espirituais. Enquanto tudo está fácil, a fé é confortável, mas quando a pressão vem, a fé se torna profunda. José foi traído antes de governar. Davi foi perseguido antes de reinar. Jesus foi provado antes de manifestar plenamente sua missão. Deus não pula processos. Ele usa processos para formar caráter. Porque sem caráter, a unção se torna perigosa. Sem maturidade, a autoridade se torna instável. O ataque te ensina a depender menos das pessoas, a confiar mais em Deus, a ouvir menos o barulho externo, a ouvir mais a voz interna do Espírito.
você não está sendo enfraquecido, você está sendo refinado. Você não está sendo quebrado, você está sendo ajustado. Toda a pressão que você enfrenta hoje está construindo a força que você vai precisar amanhã. Deus está te moldando para um nível maior de responsabilidade espiritual. O que hoje parece peso, amanhã será estrutura. Na próxima parte, vamos falar sobre como depois do fortalecimento interior, Deus começa a liberar discernimento espiritual mais aguçado sobre ambientes, pessoas e direções. Declare agora: tudo o que eu enfrento está me fortalecendo em Deus. Depois que Deus te fortalece por dentro, Ele começa a afinar sua visão espiritual. Capítulo 3, parte 5. Existe um momento em que você percebe que algo mudou. Você já não enxerga as coisas como antes. Você passa a discernir intenções, ambientes e direções com mais clareza. Isso não é desconfiança, é maturidade espiritual. É Deus te ensinando a ver além do natural. Antes você reagia, agora você discerne. Antes você se envolvia, agora você observa. Antes você corria atrás de tudo, agora você espera a direção de Deus. Discernimento é proteção, é livramento, é a sabedoria do céu operando dentro de você. Deus começa a mostrar quando um ambiente te edifica ou te drena, quando uma conversa te aproxima ou te afasta do propósito, quando uma porta é provisão ou distração. Jesus não se movia pela pressão das multidões, mas pela direção do Pai. Por isso ele sabia quando falar, quando se calar, quando ir e quando permanecer. Discernimento te livra de decisões emocionais e te conduz a decisões espirituais. O escolhido não vive mais pelo impulso, vive pela direção. Não se move pela urgência humana, se move pelo tempo de Deus. Muitas quedas não acontecem por pecado, mas por falta de discernimento. Muitas feridas não vêm do ataque direto, mas da falta de sensibilidade espiritual para perceber onde não se deve permanecer. Quando Deus te dá discernimento, Ele está dizendo: agora posso confiar mais em você. Agora posso te expor a níveis maiores. Agora posso te colocar em ambientes mais complexos. Porque quem discerne, guarda o coração. Quem discerne, protege a unção. Quem discerne, preserva o propósito. Na próxima parte, vamos falar sobre como o discernimento te conduz a um nível mais alto de intimidade com Deus, onde você passa a ouvir a voz dele com mais clareza e segurança. Declare agora: Deus me dá discernimento para andar no centro da sua vontade. Discernimento sem intimidade é só percepção, mas discernimento com intimidade é direção. Capítulo 3, parte 6. Quando Deus afina sua visão espiritual, Ele não quer apenas que você perceba coisas, Ele quer que você caminhe guiado pela voz dele. E isso só acontece quando sua intimidade com Deus se aprofunda. Você deixa de ouvir só em momentos de crise e passa a ouvir no cotidiano, no simples, no silêncio. Intimidade não é quantidade de palavras, é sensibilidade à presença. É reconhecer Deus nos detalhes, é obedecer mesmo quando a instrução é pequena. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais clara fica a voz dele. E quanto mais clara a voz, menos confusão dentro de você. Você começa a saber quando algo vem de Deus e quando vem da ansiedade, quando é direção e quando é emoção, quando é tempo de agir e quando é tempo de esperar. Muita gente quer revelação, mas não quer relacionamento. Quer direção, mas não quer dependência. Quer ouvir Deus, mas não quer se submeter a Ele. A intimidade constrói confiança mútua. Você confia em Deus, e Deus passa a confiar em você. É nesse nível que você para de perguntar: será que foi Deus? E começa a afirmar: eu sei que foi Deus. Porque a voz dele se torna familiar. Assim como você reconhece a voz de alguém que ama, você passa a reconhecer a voz do Espírito no seu espírito. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é uma experiência rara, é uma realidade diária para quem vive em intimidade.
Na próxima parte, vamos falar sobre o nível em que Deus começa a te confiar decisões mais sérias, porque você já aprendeu a ouvir e a obedecer. Declare agora: eu ouço e reconheço a voz do meu Deus. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, Ele começa a te confiar decisões que mudam destinos. Capítulo 3, parte 7. Existe um nível em Deus em que você deixa de ser apenas alguém que recebe direção e passa a ser alguém em quem Deus confia responsabilidades espirituais. Não porque você é perfeito, mas porque você é obediente. Deus não procura os mais fortes, Ele procura os mais sensíveis à sua voz. Quanto mais você obedece no pequeno, mais Deus te confia no grande. Quanto mais você honra a direção simples, mais Ele libera decisões complexas. É por isso que nem todo mundo pode carregar certos níveis de unção, porque unção sem obediência vira peso. Chamado sem submissão vira confusão. Mas quando existe alinhamento, Deus começa a te usar como instrumento de transformação. Deus começa a te posicionar em lugares estratégicos, em conversas importantes, em momentos decisivos. E muitas vezes você nem percebe a dimensão espiritual do que está acontecendo. Mas o céu está usando sua obediência para mudar histórias, restaurar vidas e alinhar propósitos. Foi assim com José no Egito. Foi assim com Ester no palácio. Foi assim com Daniel na Babilônia. Eles não buscavam posição, buscavam fidelidade. E a fidelidade os colocou em posições que mudaram nações. Quando Deus confia decisões a você, é porque Ele sabe que você não vai agir pelo ego, mas pela direção. Não vai se mover pela pressa, mas pela obediência. Não vai buscar sua glória, mas a glória dele. Esse é o nível do escolhido maduro. Não quer aparecer, quer obedecer. Não quer controlar, quer ser guiado. Na próxima parte, vamos falar sobre como essa confiança de Deus sobre sua vida te coloca em um nível de guerra espiritual maior, mas também em um nível de autoridade mais alto. Declare agora: Deus confia em mim para cumprir o propósito dele. Quanto maior a autoridade que Deus te entrega, maior é a guerra que se levanta contra você. Capítulo 3, parte 8. Existe um nível em que o inimigo já não te ataca só para te ferir. Ele te ataca porque você se tornou uma ameaça espiritual. Quando Deus começa a te confiar decisões, posições e responsabilidades, sua vida deixa de ser comum no mundo espiritual. Você passa a carregar peso de autoridade. E a autoridade sempre gera confronto. Não é perseguição emocional, é guerra espiritual. Não é azar, é reação do inferno ao seu posicionamento no céu. Quando você cresce em autoridade, seu silêncio incomoda, sua oração pesa, sua presença muda ambientes. Você entra em lugares e a atmosfera se altera, não porque você é especial, mas porque você carrega a presença de Deus. E onde a presença entra, as trevas perdem espaço. Por isso as lutas ficam mais intensas. Por isso as tentações ficam mais sutis. Por isso os ataques ficam mais estratégicos. O inimigo não quer só te derrubar. Ele quer te distrair, te cansar, te fazer perder foco. Mas quanto maior a guerra, maior é a prova de que você está avançando. O inferno não se levanta contra quem não representa perigo. Jesus disse: eis que vos dou autoridade. Autoridade não é sentimento, é posição espiritual. Quando Deus te eleva em autoridade, Ele também te cobre com graça. Ele nunca te coloca em uma guerra sem antes te dar armas para vencer. A unção que te chama é a mesma que te sustenta. Você não precisa temer o confronto. Você precisa se manter alinhado. Porque quem permanece em obediência, permanece em proteção. Quem permanece em intimidade, permanece em cobertura.
Na próxima parte, vamos falar sobre como manter essa autoridade sem perder a humildade e como não permitir que o orgulho destrua aquilo que Deus construiu em você. Declare agora: eu caminho na autoridade de Deus sem medo e sem recuar. A maior queda de quem carrega autoridade não é o pecado, é o orgulho. Capítulo 3, parte 9. Quando Deus te eleva em autoridade espiritual, o maior perigo já não vem de fora, mas de dentro. Não é mais o ataque direto do inimigo, é a tentação de achar que você chegou a algum lugar por mérito próprio. O orgulho é sutil, ele não grita, ele sussurra. Você merece, você é diferente, você é mais espiritual que os outros. E é exatamente aí que muitos perdem o que Deus construiu. Autoridade sem humildade vira queda anunciada. Unção sem quebrantamento vira peso. Chamado sem dependência vira confusão. Quanto mais Deus te usa, mais você precisa descer em humildade. Quanto mais Ele te exalta espiritualmente, mais você precisa se ajoelhar. Porque quem não se curva diante de Deus, começa a se erguer contra Ele sem perceber. Jesus, sendo quem era, lavou pés. Davi, sendo rei, chorava diante de Deus. Paulo, sendo apóstolo, se chamava de menor de todos. A verdadeira autoridade não grita, não se impõe, não precisa provar nada. Ela se manifesta no serviço, no amor, na obediência contínua. Deus não confia a autoridade a quem quer ser visto. Ele confia a autoridade a quem quer obedecer. O orgulho faz você se comparar. A humildade faz você se alinhar. Quando você mantém o coração quebrantado, você permanece protegido, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça é o que sustenta a autoridade. Sem graça, ninguém permanece em pé. Na próxima e última parte, vamos falar sobre como fechar esse ciclo espiritual, permanecendo firme, humilde e conectado à fonte, para não perder o que Deus começou em você. Declare agora: eu caminho em autoridade, mas permaneço em humildade. Não é sobre chegar longe, é sobre permanecer de pé até o fim. Capítulo 3, parte 10. O maior sinal de maturidade espiritual não é o quanto Deus te usa, mas o quanto você permanece fiel quando ninguém está vendo. Muitos começam cheios de fogo, mas poucos permanecem firmes até o final do processo. Deus não procura intensidade momentânea, Ele procura constância no secreto. Porque não é o início que prova o chamado, é a permanência. Permanecer quando a emoção passa, permanecer quando o reconhecimento não vem, permanecer quando a guerra cansa, permanecer quando o silêncio de Deus testa sua fé. É fácil obedecer quando tudo flui. Difícil é obedecer quando nada faz sentido. Mas é nesse lugar que o céu se move mais forte. Quem permanece guarda a unção, protege a autoridade, honra a intimidade, sustenta o propósito. O inimigo não precisa te derrubar se conseguir apenas te cansar. Por isso, Deus te chama para renovar forças na presença, porque quem se alimenta do céu não se esgota na terra. Jesus terminou a obra porque nunca perdeu a conexão com o Pai. Davi se manteve porque sempre voltava ao secreto. Paulo permaneceu porque sabia em quem tinha crido. Você não chegou até aqui por acaso. Você sobreviveu a processos que muitos desistiram. Você venceu batalhas que quase te pararam. E se você chegou até aqui, é porque Deus ainda não terminou com você. Agora você entende. O ataque te fortaleceu, o discernimento te protegeu, a intimidade te guiou, a autoridade te posicionou, a humildade te sustentou. Esse é o ciclo do escolhido que permanece. E a minissérie não é só conteúdo, é um chamado para você se alinhar, se firmar e continuar. Declare agora com fé:
Eu não vou desistir do que Deus começou em mim. Se essa minissérie está falando com você, escreva nos comentários "Eu permaneço" e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.